Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Investidor em Foco deste Dia dos Namorados. Hoje é 12 de junho de 2020, um Dia dos Namorados um pouquinho diferente, né, gente? No meio de um isolamento social, não vai aquecer tanto a economia, não vai ser uma data forte para o comércio e para os restaurantes, mas que a gente não deixe de demonstrar e celebrar o amor, que no fim é o que importa. Bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, Rê. Feliz Dia dos Namorados a todos. Pois é, um pouquinho diferente, mas vamos que vamos, né, Kleber? Como você sempre diz, tirar algo de positivo disso, nem que seja o fato de ficar todo mundo mais pertinho, não é? Exatamente. Kleber, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que o governo está avaliando uma segunda rodada de estímulos à recuperação econômica e mesmo sem ainda nada concreto, a possibilidade já animou os mercados norte-americanos na manhã desta sexta-feira. Mas a gente não pode esquecer que ontem, quinta-feira, que foi feriado aqui no Brasil, foi dia de queda nas bolsas nos Estados Unidos, hein? Foi sim, foi um dia muito pesado ontem, enquanto a gente estava aqui com os mercados fechados, né? O reflexo primeiramente, né, das falas que a gente teve do Jerome Powell no anúncio da decisão da taxa de juros nos Estados Unidos, né, onde foi colocado que vai ser mantido, né, o intervalo entre 0% e 0,25% ao ano. O Powell ele declarou as preocupações em relação ao emprego, a retomada da atividade, a velocidade de recuperação da economia norte-americana e, naturalmente, existe uma preocupação muito grande ainda de riscos de segunda onda, né, da Covid-19. Com isso, a gente ainda teve, para agravar um pouquinho mais a situação, a piora do cenário momentaneamente do preço do barril do petróleo, que com risco de novo de demanda mesmo, com todas as medidas de redução de produção, teve uma queda de 8% aproximadamente. Então a gente viu ontem os principais índices dos Estados Unidos caírem forte, tá? Caírem mais de 5%, tanto o S&P quanto o Dow Jones, que chegou a cair quase 7%. E o índice brasileiro negociado nos Estados Unidos, né, a ETF que replica o Ibovespa, né, que é o EWZ, ele caiu 7,44%. Então, quando a gente olha para o resultado da quinta-feira, o temor era enorme de como os mercados abririam agora nessa sexta-feira na parte da manhã. Só que já veio um movimento já de um pouco mais de calmaria dos investidores lá fora, e a gente vê o mercado bem mais tranquilo do que era esperado, principalmente para nós aqui, tá? A gente agora tem o Ibovespa caindo 2,18%. Quando acontece esses dias, normalmente as quedas são muito maiores, tá? Mas isso porque a gente vê o mercado futuro norte-americano agora subindo acima de 2%, antes da abertura, quer dizer, estão abrindo exatamente agora mais ou menos nesses níveis. Então, vamos acompanhar um dia, como a gente sempre fala, né, muita volatilidade ainda nos mercados, a gente está longe da definição de solução dos problemas, o investidor tem que tomar realmente os seus cuidados, as suas precauções, para não ficar exposto além daquilo que ele tem de perfil. Verdade. E, Kleber, no Reino Unido, 2 resultados foram extremamente negativos divulgados hoje e preocupam muito os mercados, as economias. O PIB do mês de abril caiu 20,4% e a produção industrial teve uma queda de 20,3%. O resultado ele é muito ruim, apesar do mercado já ter colocado também isso, como a gente fala, né, ele já precifica, né, ele já ter colocado isso na conta. Era esperado realmente essa queda muito brusca, tanto para o Reino Unido, quanto a gente teve dias atrás aí para a Alemanha também e para a Europa como um todo. O que é mais importante daqui para frente agora é exatamente o trabalho que está sendo feito, até com as injeções que foram colocadas de recursos no mercado, toda a liquidez, todos os estímulos, tanto fiscais quanto monetários, para ajudar nessa recuperação. E é exatamente o anúncio de que tanto o Banco Central Europeu, a União Europeia, quanto mesmo os Estados Unidos vão continuar fazendo esses estímulos que forem necessários, é que tem ajudado
na recuperação dos mercados hoje, mas sem dúvida o número do PIB ele é terrível, né, para o Reino Unido, que é uma economia muito importante e que enfrenta agora todo esse movimento aí do Brexit, né, do desligamento junto à União Europeia, ou seja, pega tudo ao mesmo tempo e sem dúvida a gente tem que ficar cada vez mais atento com como vai ser a recuperação. Esses dados eram esperados, mas como que vai ser feito o trabalho para a recuperação deles agora. Perfeito. Kleber, o seu namoro começou com um café? Não, ele começou com um hambúrguer e uma cerveja. Um hambúrguer! Adorei! Bem leve, eu acho que foi ali que eu me apaixonei por ela, nada contra, né, as pessoas que são mais leves na alimentação, mas quando eu vi ela pedindo um hambúrguer, eu falei, bom, acho que realmente aqui a gente, como dizem hoje em dia, vai dar match. Foi incrível. Mas depois teve um café, no finalzinho teve um café. O meu começou com uma cerveja artesanal e olha aí, teve frutos. Mas tem muito namoro que começa com café, né, Pedro Canelas? Bem-vindo, Olá. Vamos pro nosso café com canelas de Dia dos Namorados especial. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje a gente com recomendações adequadas para o momento, tanto do ponto de vista de investimentos, quanto do ponto de vista do Dia dos Namorados aqui para a turma curtir essa sexta-feira aqui em clima de romance, Rê. Ai, muito bem, gostei muito. Bom, hoje você vai continuar investindo em ações, mas com foco nos dividendos, é isso? Sem dúvida, Rê. Eu acho que, como o Kleber bem disse, eu acho que a gente está vivendo um momento de alta volatilidade, né? E aproveitando que a Bolsa se recuperou das mínimas e se aproximou aqui dos 100 mil pontos, hoje com a queda voltando para 94 mil pontos, mas mesmo assim um valor já de recuperação quando a gente olhava o pior momento da crise, né? Então hoje a sugestão é para uma posição um pouco mais defensiva, inclusive a carteira é a carteira dividendos, uma carteira focada. Para quem não conhece, né, o que é dividendos? São os lucros das empresas que elas distribuem para os acionistas. E quando você tem uma ação de uma empresa, você é acionista dessa companhia, né, dessa empresa. Então, quando ela distribui o lucro aos sócios, naturalmente os donos das ações também recebem uma participação desses lucros, né? Então, isso que é dividendos. E aí a gente monta uma carteira na Itaú Corretora, os analistas da Itaú Corretora têm uma carteira bastante interessante, que são 5 ações, todas com o mesmo percentual, né, formando ela. E todas, como que a gente escolhe essas ações para fazer parte da carteira dividendo? São sempre empresas já com caráter um pouco mais defensivo, quer dizer, a gente não espera grandes alavancagens de valor nas empresas, mas também a gente não vê muita chance de uma deteriorização muito forte do valor dessas empresas. São empresas que têm uma forte geração de caixa, tem uma previsibilidade de caixa grande, então são empresas que tendem a ter sempre uma renda, uma produtividade na companhia bem previsível. Geralmente são empresas, por exemplo, de transmissão de energia, que tem contratos longos e que dificilmente vai deixar ali de ter a renda, de ter lucro nessa operação. Então, outras empresas que a gente escolhe sempre são empresas que historicamente são ótimas pagadoras de dividendo, quer dizer, empresas que sempre distribuem uma parte grande dos seus lucros aos seus sócios. E a gente tenta, claro, apesar do caráter defensivo, ainda escolher dentro desse universo de empresas com bom fluxo de caixa e boas pagadoras de dividendos, aquelas que a gente também consiga ter ali um ganho no valor das ações, né? E principalmente nesse momento agora de crise, muitas empresas, mesmo essas, acabaram perdendo bastante o valor na Bolsa, então pode ser uma boa oportunidade aqui para conseguir não só boas pagadoras de dividendos, mas até empresas que têm algum upside de valor no papel, né? Essa é uma carteira super interessante, ela está desde 2012, os analistas da Itaú Corretora formam essa carteira. Todos os anos, tem uma curiosidade, ela nunca foi negativa, apesar do Ibovespa em 2013, 14 e 2015 ter sido negativo, em 2013 menos 15%, 2014 menos 3%, 2015 menos
13,3%. Essa é uma ação que o pior resultado dela, essa carteira, foi em 2013, foi zero. Ficou no 0 a 0 ali ao longo do ano, enquanto o Ibovespa tinha caído 15,5%. Então, assim, ela ganhou do Ibovespa todos esses anos e nenhum ano ela foi negativa. Eu acho que é uma carteira bastante interessante aqui para quem está ouvindo a gente ou para quem já conseguiu fazer um upside bom nessa recuperada da Bolsa e agora quer partir para algo menos agressivo, né? Ou para quem realmente está focado em ter uma renda, porque imagine só que, pela previsão dos nossos analistas aqui da Itaú Corretora, só em dividendos, quer dizer, só em distribuição de lucros, essa carteira está projetando dar 9,4% neste ano. Então, a gente está falando 3 vezes o valor do CDI só em dividendos, sem falar no potencial das ações delas. A gente tem, por exemplo, na carteira são 5. Oi, Rê, diga. Não, eu só ia te fazer uma pergunta se é a mesma pegada da carteira da carteira Top 5 que a gente já falou aqui, de que a gente tem que deixar isso pensando num longo prazo, mesmo que a gente esteja falando em distribuição de dividendos de forma mais frequente. Sem dúvida. Aqui, sempre que a gente estiver falando de uma carteira e de posição de ações, normalmente a gente está falando sempre em médio e longo prazo. Salvo exceções como a dica da semana passada, que eram os calls do grafista, as oportunidades de investimento, que são realmente para quem quer ali apostar num momento de bolsa e fazer uma aposta de curto prazo. Sempre quando a gente pensa em ações, o ideal realmente são essas alocações de longo prazo. Ainda mais numa carteira de dividendos, você vai ter que esperar a empresa pagar os dividendos. E boa parte das empresas pagam anualmente. Então não adianta você comprar esse papel que é para te pagar os dividendos, ficar 30 dias e sair, porque a empresa provavelmente não te pagou o dividendo principal, ou algumas pagam até mensalmente uma parcela pequena, mas o grosso do rendimento vem num ciclo anual para boa parte das empresas. Então você tem sim que ficar pelo menos nesse ciclo do resultado das empresas para você receber os dividendos, né, Rê? Esse é um ponto super importante, e assim como as outras carteiras, sim, você sempre chama atenção também na questão das trocas, né? Essas carteiras trocam, elas mudam, não com uma frequência tão grande quanto a Top 5, mas às vezes ela troca, os nossos analistas começam a perceber que não vai ter o pagamento de um dividendo tão forte, ou descobre uma empresa que vai pagar um dividendo maior, enfim, e aí a gente faz a troca. Então os clientes têm que estar aqui atentos para acompanhar a carteira e se tiver alguma troca mudar. Hoje essa carteira tem 5 ações. Hoje ela é formada pelo Banco do Brasil, acho que dispensa comentários aqui, a gente vê um upside no valor do papel de 40% e quase 4% de dividendos aqui para esse ano. A gente tem também Copasa, que a gente vê uma valorização de 16% no papel e 13% de dividendos para esse ano. A Metal Leve, a gente vê uma valorização de 50% no papel e 11% para o pagamento de dividendos. A MRV, a gente vê um upside de 48% para o papel e 9,6% de dividendos para esse ano. E a Transmissão Paulista, a gente vê um upside no papel de 9,30% e um dividendos para esse ano de 9,20%. Então, você vê que, apesar da gente ser focado em dividendos e a média dessas 5 empresas estarem projetando esse dividendos que eu comentei de 9,40%, ainda tem um upside bom em cada uma das empresas para você ganhar na aquisição delas. Então, acho que é uma carteira bem adequada para o momento. E quem quiser saber até mais, eu vou estar na quinta-feira que vem com o Fábio Perina, que é o estrategista que está cuidando dessa carteira. Então, quinta-feira, na live do Itaú Personalité, às 5 da tarde, o bate-papo, a gente vai falar muito sobre essas companhias, sobre esses papéis. Quem se interessou e quiser mais detalhe, fica atento aí que quinta que vem, às 5 da tarde, no canal do YouTube do Itaú Personalité, eu e o Fábio Perina vamos falar até mais sobre essa sugestão aqui de investimento.
Perfeito. Excelente recomendação, viu, Pedrão? Porque realmente dividendos no longo prazo ajuda muito o investidor, que tem as duas grandes pontas de valorização, tanto da companhia, né, no preço dos ativos, quanto também no pagamento de dividendos, que não deixa de ser a montagem de uma carteira de renda também para os investidores. Bem legal. Sem dúvida, em outras culturas, americana, etc., muitas pessoas passam a vida comprando as ações e vão adquirindo ações da Ford, da Chevrolet, do Facebook, etc. E quando se aposenta, vive justamente desses dividendos, dos lucros, que ele agora é sócio de diversas companhias, e o lucro dessas companhias pagando os dividendos é a forma de renda, de aposentadoria dessas pessoas. É bastante comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente sempre foi muito sócio da renda fixa, né? Nunca precisou conhecer e se envolver tanto com a renda variável, então não é tão disseminado na nossa cultura, mas a partir de agora, com esses juros baixos, são coisas que vão começar a fazer parte da vida do brasileiro também. Com certeza. E Rê, o que o nosso Canelas trouxe pra gente aí de recomendação cultural hoje? Pois é, ele disse já mais cedo que o filme seria algo com foco em Dia dos Namorados, é isso, Pedro? Sem dúvida, Rê. E é um filme, é um filme polêmico. É um filme chamado Sérgio. É sobre a vida do Sérgio Vieira de Mello. Para mim, esse cara é um dos maiores brasileiros que viveu na década de 90 e comecinho do século. Assim, esse cara era um diplomata brasileiro das Nações Unidas. Fabuloso. Então, para mim, que era um fã dele e conhecia muito a obra dele, tudo que ele tinha feito pelo mundo, eu vou dizer até que quando eu fui ver o filme, eu fiquei um pouco frustrado pela questão documental do filme, assim, da obra mesmo do Sérgio Vieira de Mello. Mas é um filme que conta a vida dele pela ótica da mulher que ele ia, que é a Carolina Larriera, que é a mulher que ele ia se casar. Então o filme, ele é um romance, por isso indicado para o dia de hoje, como um romance, é lindíssimo. Só que a gente aqui, é importante que as pessoas que vão assistir olhem com este olhar, o olhar da mulher dele sobre ele, assim. Então é um filme muito mais do ponto de vista do Sérgio pessoa, do Sérgio, como ele se comportava. É um filme belíssimo com esse olhar. Para quem era, como eu, fã e quer saber mais da obra do Sérgio, acho que é legal para começar a se interagir sobre as coisas que o Sérgio fez, mas depois eu recomendo para quem quiser conhecer mais a história, inclusive tem livro, tem outras biografias aqui do Sérgio para ler. Esse é daqueles brasileiros que orgulham muito a gente. O filme conta um pouco sobre a obra dele, mas tem muito mais para se conhecer do Sérgio. O filme é com o Wagner Moura, mais uma bela atuação do Wagner. Ele nunca decepciona a gente. Quem faz o papel da Carolina, né, que é a mulher do Sérgio, é a Ana de Armas. Uma atuação também muito, muito boa. Então, acho que é uma belíssima dica pro Dia dos Namorados. É um filme que junta romance, o final é belíssimo, e a gente aproveita e conta um pouco da obra desse brasileiro, que foi fantástico. Ele, para quem não sabe, ele foi o emissário das Nações Unidas para o Iraque, quando os americanos invadiram o Iraque. Ele teve atuação também no Kosovo, no Timor-Leste foi a obra-prima dele. Enfim, tem muita coisa boa feita por esse brasileiro brilhante que é legal as pessoas conhecerem. Muito bom. Diferente de você, Pedro, eu não conhecia tanto assim profundamente da história dele, e o filme me deixou curiosa para conhecer mais. Acho que é uma das coisas legais que o filme entrega, apesar de, como você mencionou, a crítica, ela mostrar que ele foi muito maior do que o filme mostra, né? Mas para quem não conhecia tanto da obra dele, é o primeiro passo para conhecer um pouco mais. Acho que isso vale.
Bela dica. E que se ele não tivesse uma companheira tão boa do lado, dificilmente teria a história que teve, né? Sim, ela era fantástica. Ela trabalhava no mercado financeiro e resolve ir para a ONU para ter uma entrega para a sociedade maior. Assim, era também uma pessoa brilhante do ponto de vista profissional, etc. Era uma dupla que fez grandes coisas pelo mundo. É muito legal as pessoas conhecerem a história dos dois. Muito bom, Pedro. Muito obrigada. Bom Dia dos Namorados para você. Já sei que vai para a cozinha hoje, preparar um jantar. Hoje é dia de pato, Rê, para celebrar o Dia dos Namorados. Muito bom, muito bom. Eu fico acompanhando as receitas do Pedro. Pedro, você está se saindo um belo chefe nesta quarentena. Parabéns. Tá vendo? Temos que utilizar o tempo para se aperfeiçoar. Eu tenho escolhido a cozinha como hobby aqui durante a quarentena. Eu me arrisco também, eu gosto. Muito bom. Kleber, feliz Dia dos Namorados por aí também. Nos encontramos na segunda-feira. Muito obrigado, Ren. Feliz Dia dos Namorados para você, para o Pedro, para todos aí que nos ouvem, né? Os namorados de muito, de pouco tempo, que estão começando, os que vão começar, que estão procurando. Que seja uma sexta-feira muito boa. E do nosso lado aqui, a gente acompanha e torce para que os mercados continuem aí melhorando e ajudando os investidores também. Obrigado, Ren. Um ótimo final de semana. Valeu, meninos. Obrigada. Até segunda-feira. Feliz Dia do Amor para você que nos une, seja da forma que for. Aproveitem na medida do possível, mesmo nesse isolamento, para demonstrar o amor de vocês pelas pessoas e pela pessoa que estiver aí do ladinho enfrentando esta quarentena com vocês. Mas antes de sextar nesse Dia dos Namorados, não percam a live de hoje, que será sobre casos de sucesso no mercado de ações, às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. E sigam nossas redes sociais. Até segunda-feira, fiquem bem, fiquem em casa, protejam-se e cuidem da pessoa que vocês amam. Até segunda. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.